Olá pessoal, professor Orlando Bezerra aqui na área, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ponto, reta e plano, condições de existência na geometria espacial. Tá? Então assim, interessante que na geometria espacial, o conceito de ponto, reta e plano, também na geometria plana, eles são aceitos sem questionamentos. Então, o que acontece? A gente chama esse corpo de conhecimento de corpo axiomático. E o que seria um corpo axiomático? Um corpo axiomático é aquela condição em que os postulados, sim, postulados, são postulados. Postulados são verdades. Verdades, frases iniciais, postulados são frases iniciais tidas como verdadeiras para formar um axioma. Então, digamos aqui, um axioma, né? A gente vai ter aqui que um axioma, ele é gerado a partir de uma premissa inicial, um postulado, outra premissa inicial ou outra premissa, e assim quantas forem necessárias, postulados, ou seja, são afirmações iniciais, postulados são afirmações iniciais, aceitas como verdadeiras. Para quê? Para que possa ter a existência desses corpos, desse ponto, reta e plano. Porque, por exemplo, se eu disser para você o ponto ele simplesmente existe, né? Então, eu posso lhe dizer, eu posso dizer para você que o ponto ele existe. Independente de qualquer coisa, eu tenho que acreditar que ele existe. Por quê? Eu posso medir um ponto, pesar um ponto, qual o tamanho desse ponto? Onde ele se encontra? Então, são questionamentos que, se eu fizer esses questionamentos, eu vou chegar em outras geometrias. Mas então eu tenho como postulado ou premissa inicial de que o ponto ele existe. E aí eu aceito que ele existe, e a partir dele eu vou montar a reta, vou montar também o plano. Então a reta existe, o plano existe, axiomaticamente pelo corpo de postulados. A gente vai falar sobre esses postulados aqui, né? E essa existência. Então temos aqui em verdades, como por exemplo, como é que se monta essa questão de postulados, teoremas, axiomas, né? O que é que acontece aqui? Nós temos, nós temos aqui, olha só, teorema. Veja que esse corpo aqui é um teorema baseado em um axioma. Está aqui o axioma. Ou seja, é um corpo de conhecimento, que eu disse premissas iniciais, e essas premissas iniciais geraram aqui um axioma. Esse axioma montou aqui hipóteses, teses, e essas hipóteses e teses nos levou a um conhecimento teorema. Então, o teorema ele depende dos axiomas iniciais, das premissas iniciais, né? Então, a gente tem aqui esse castelinho aqui formado aqui, né? Veja só que esse castelinho, eu tenho aqui o axioma, né? Aqui como base, que são os postulados, é um corpo de conhecimento tido como verdadeiro, e através da lógica vai montando esse conhecimento em que ele encaixe bem um no outro, até a gente conseguir fazer nossos teoremas, teorias, tá? Então é assim que se monta esse corpo de conhecimento, tá ok? Então a gente vai aqui entender o que é o ponto. O ponto, então vamos tomar como verdade aqui nosso corpo, que o ponto não tem definição, então não tem definição. Ele simplesmente existe. Ele não tem dimensão, ou seja, ele não tem tamanho. Não dá para medir o ponto. Eu simplesmente represento o ponto. Eu represento o ponto, eu posso representar um ponto com um ponto. E a anotação do ponto é com as letras maiúsculas do alfabeto, ponto A. Ou vou representar o ponto B, ou ponto C. E isso aí é um signo, né? Eu estou usando um símbolo para representar o que eu chamei de ponto. O ponto, ele existe. Condição de existência que o ponto existe. E a reta? A reta também, como a gente já falou, não tem uma definição. Ela tem uma dimensão, que é o comprimento. E a anotação dela é letra minúscula. Então, digamos que eu coloque aqui
uma reta, vou desenhar uma reta aqui, pronto, aqui uma reta. Então, nessas condições aqui, a reta, ela tem aqui infinitos pontos dentro dela. Ela é constituída por infinitos pontos. E a gente vai ver pelos axiomas, pelos postulados, que tem pontos fora e dentro da reta. E ela tem comprimento, veja só, que eu consigo medir o comprimento dela. E como essa setinha representa que ela vai infinitamente para essa direção e infinitamente para essa direção. Né? E eu represento ela com a letra R, por exemplo, minúscula. Ou reta R, reta S, assim por diante. Tá? E o plano? E aí a reta existe, né? Como a gente falou. E o plano? O plano, ele também... O plano ele não tem a definição, ele existe, tem duas dimensões, largura e comprimento. E é representado pelas letras gregas alfa, beta, gama e assim por diante. Então eu posso simplesmente representar um plano aqui, desenhar aqui essa forma aqui e dizer que isso aqui é um plano alfa. E dentro do plano tem pontos, infinitos pontos fora dele também. Então o plano, ele existe. Existe, está dentro das condições junto com ponto e reta. Né? O ponto existe, a reta existe, o ponto representado por letras maiúsculas, a reta existe, representado por letras, né, minúsculas, e o plano existe, representado por letras do alfabeto grego. E o espaço? O que seria o espaço? O espaço ele tem três dimensões. O espaço existe, né? Ele tem altura, largura e comprimento. E cria um ambiente tridimensional 3D que a gente conhece. Então, o ponto ele tem altura, largura e comprimento. O espaço, aliás, tem altura, largura e comprimento. Então, digamos que a altura aqui, ó, seja esse lado aqui, ó. Aqui seria a altura dele. Altura H. A largura dele seria esse daqui, ó. Seria essa largura aqui. Largura L. E o comprimento dela seria esse comprimento aqui. Comprimento C. Forma o nosso ambiente 3D. E o ponto, o conjunto de todos os pontos em todas as direções é o espaço. Então existem infinitos pontos em todas as direções. É o nosso espaço tridimensional. Tá ok? Entendido aí? Então vamos falar um pouquinho a mais aqui, só para lembrar aqui, para a gente continuar recordando que os postulados, né, eles formam um conjunto de... O axioma é formado pelo conjunto de postulados, são as afirmações, né? Lembre? Então, são aceitos sem demonstração. Foi o que a gente falou, o ponto existe, a reta existe, o plano existe, né? Então, através deles, a gente tem as definições, tá? Essas definições, ela estabelece o significado dos termos. Foi o que a gente falou, as definições, significado. O que é que significa o ponto? O que é que significa a reta? O que é que significa o plano? São as definições. A hipótese e tese são questionamentos para a gente levar a teoremas com essa mesma lógica. São suposições, condições de ser investigada, a hipótese, né? E a tese são aqui afirmações, ó, afirmações se demonstrar, como eu falei lá em cima. E o teorema, tese demonstrada, usando o quê? Os axiomas, postulados, né? Definições e resultados anteriores. Então eu pego essa lógica de postulados, que é um corpo axiomático, tiro conclusões dela, e essas conclusões, através de hipótese e tese, viram teoremas. Eu pego os teoremas e viram teorias. Então é assim que funciona essa questão aqui, tá? E vamos aqui o postulado da existência. Então vamos falar 5 postulados aqui, né, que a gente já estava até comentando sobre isso, né? 5 postulados. Olha só. O primeiro postulado aqui. Existe reta, né, como eu falei, a reta existe, e na reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então, pronto. A gente acabou de dizer que existe a reta. Então, está aqui. Então, existe uma reta, aqui a reta. Existe a reta, bem como fora dela, né? Existe a reta. E numa reta, bem como fora dela,
existem infinitos pontos. Ou seja, eu tenho pontos aqui na reta, como falei, e fora da reta também tenho infinitos pontos. Mas os pontos que estão em cima da reta pertencem à reta. Vou botar aqui um ponto A aqui na reta, nessa reta R. Eu digo que o ponto A pertence à reta R. Né? E aqui a gente tem mais. Existe um plano, e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Então o ponto existe, o plano existe. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Ajeitar essa canetinha. Então eu tenho um plano, existe o plano alfa, e dentro do plano tem infinitos pontos. E fora dele também tem infinitos pontos. Aqui são as condições de existência. As condições de existência, né? Postulado da existência. Então existe o plano. Então eles existem. Existe reta e existe o plano. A reta tem pontos nela e infinitos pontos fora dela. O plano tem pontos dentro dele e infinitos dele ponto também. Se eu tiver um ponto A aqui, um ponto B aqui, um ponto C aqui, eu tenho que o plano alfa, ele contém sim o ponto A, B e C. Ok? Então, vamos ver o postulado da determinação. Determinação. Que postulado é esse? Vamos ver aqui o postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho um ponto aqui, um ponto A. Eu tenho outro ponto aqui, um ponto B. Existe uma reta colocar aqui, existe uma reta que passa pelo ponto AB. Pega esses dois pontos, A e B. Pronto. Isso. Então veja só. Existe uma reta, né? Dois pontos determinam uma reta. Ou seja, aqui eu tenho que o ponto A e o ponto B formam a reta AB. Por quê? Porque esses dois pontos pertencem à reta. E se eu tiver outros dois pontos aqui, um ponto C e um ponto D aqui, eles também vão determinar uma reta que passa por CD. Através de dois pontos eu posso determinar uma reta. É isso que esse postulado da determinação está nos dizendo. Tá? E o outro, B, por três pontos não colineares, ou seja, que não estejam alinhados, determinam um único plano que passa por eles. Então, se eu tenho aqui um ponto C, um ponto aqui D e um ponto E aqui, eles não estão alinhados, ou seja, que eu não tenho como passar uma reta pelos três. Então eles não são colineares. Se eu tiver um ponto A, B e C aqui, ó, um ponto A, B e C aqui, eles são colineares, ó, eles passam na mesma reta. Esses aqui não são colineares. Aqui eu tenho uma reta CD e tenho uma reta DE. Posso fazer isso, porque dois pontos determinam a reta, mas não são colineares. Então esses aqui, eles determinam um plano alfa. Um único plano que passa por esses três pontos aqui. Tá? Esse é o postulado da determinação. Postulado da inclusão. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos no plano, então ela está contida no plano. Então, ela vai estar contida no plano. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se uma reta tem dois pontos distintos no plano, eu tenho, vamos colocar um plano aqui. Plano alfa, eu tenho um ponto A aqui e tenho um ponto B aqui. Olha, uma reta tem dois pontos distintos no plano. Então, eu tenho uma reta AB e esses dois pontos, A pertence a alfa e B também pertence a alfa. Como o ponto A e B pertencem a alfa, a reta AB também pertence a alfa. Por quê? Porque os dois pontos pertencem ao plano. Isso é o postulado da inclusão. Tá? Retas concorrentes.
Duas retas são concorrentes se, somente se, elas têm um único ponto em comum. O que é que significa? Vamos inserir aqui uma reta. Inserir duas retas aqui, uma reta aqui, pronto. E vamos inserir outra reta aqui, pronto. Olha só, duas retas. Então eu tenho aqui duas retas, uma reta R aqui e uma reta S aqui. Ele falou que se duas retas são concorrentes, e somente se elas têm um único ponto em comum. Esse ponto aqui, ó, em que elas estão se cruzando, é o ponto C. Então, se C é o único ponto em comum a R e S, eu digo que R é concorrente de S. Elas são concorrentes, retas concorrentes. Esse aqui é o postulado da retas concorrentes. E retas paralelas, quando é que elas são paralelas? Duas retas são paralelas se, somente se, ou são coincidentes, ou são coplanares e não têm ponto em comum. Então, elas, para serem paralelas, elas não podem ter ponto em comum, tá? Então, eu tenho duas retas paralelas se somente se são coincidentes. Ó, se somente se, ou são coincidentes, ou seja, a reta, eu tenho uma reta R aqui, e digamos que eu tenho uma reta S bem em cima dela, ó. Aqui, bem em cima, bem em cima. Então, elas são coincidentes, reta S e reta R, né? Então, elas são, na verdade, a mesma reta. Agora, se eu tenho uma reta R aqui e uma reta S aqui, né? E essa reta R não tem nenhum ponto em comum, elas são, eu digo que R é paralela de S. Por quê? Porque elas não têm ponto em comum. Então, são paralelas. Podem estar no mesmo plano? Sim. Eu posso ter um plano aqui, um plano alfa, e ter uma reta R paralela a uma reta S aqui, no mesmo plano. Assim como dentro do plano, posso ter duas retas concorrentes também. Tá? Isso aqui é o postulado das paralelas. Então vamos fazer uma questãozinha aqui, uma observação na questão, para nos ajudar a entender melhor como montar isso. Veja só, demonstre que num plano existem infinitas retas. Solução. Qual é a nossa solução? Considere um plano alfa, está aqui o nosso plano alfa, está aqui nosso planinho alfa, e nele dois pontos distintos, A e B. Olha, eu tenho um ponto A aqui, olha só, tá aqui. Eu tenho o ponto A aqui e o ponto B aqui, ó, A e B. Estes dois pontos determinam a reta R, está aqui a reta R, determinou uma reta R, que está contida em alfa, está contida no plano alfa, e tem dois pontos distintos em alfa. Então, esses dois pontos pertencem a alfa. Considere alfa e fora de R um ponto C. Então, eu vou considerar fora da reta R um ponto C. Está aqui. E os pontos AC, eu posso traçar a reta AC, a reta S. Determino a reta S, que está contida em alfa. Então, essa reta S também está contida em alfa. O ponto C está fora de R, né? Então, os pontos BC determinam a reta T. Então, BC pode determinar T, que também está contido em alfa. Se eu continuar esse processo, eu dizer que aqui ó, tem um ponto E aqui, que não está contido em T, o ponto BE forma uma reta H. E o ponto CE também forma outra reta. Se eu continuar esse procedimento, pegando pontos fora das retas, né, nós podemos construir tantas retas quantas quisermos, isto é, infinitas retas em um plano. Tá ok? Então o vídeo fica por aqui, tire dúvidas com os professores. Agradeço, se inscrevam no canal e até mais.